Bem, pessoal, como fazemos sempre, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à fundamentação, né, das nossas enquetes que fazemos diariamente no nosso canal do YouTube e que posteriormente vimos em vídeos comprovar, né, dar a resposta correta e fundamentar a resposta. Então, hoje eu estou com um companheiro aqui, com o Éder Andrade, que ele que vai fundamentar a questão que nós idealizamos. Tudo bom contigo, Éder? Tudo bem, Ricardo. Tudo Então, bem. então vamos lá. Vou subir a questão. Esta é a questão. Então, no sábado, dia 3 de julho de 2021, a Casa Espírita Ilha de Paquetá perguntou: quem foi o maior médium de materialização no início do século XX na história do Brasil? Colaboração do Éder Andrade, do Consolador, né? Casa Espírita Consolador. E nós tivemos as seguintes respostas: Bezerra de Menezes, 5%. Chico Xavier, 5%. Ana Prado, 5%. Peixotinho, 86%. E Divaldo Franco, 0%. Então, a resposta oficial dessa enquete, quem vai nos passar é o Éder Andrade. Fique à vontade, querido. Boa tarde para todos. Essa resposta, ela não é a letra D. Não foi Peixotinho. Quando nós montamos essa pergunta para oferecer aos amigos, nós pensamos na possibilidade de também esclarecer algumas dúvidas com relação à pouca divulgação que a doutrina espírita nos oferece ainda hoje sobre os eméritos espíritas brasileiros. Pessoas que trabalharam no anonimato, abrindo melhor, um espaço para que pessoas como Peixotinho, Chico Xavier, Divaldo, pudessem realizar o seu trabalho sem toda a pressão que aqueles no início do século passado sofreram. Então, na verdade, a resposta certa, vejam o sentido da pergunta. Eu diria que foi uma pegadinha mesmo. Qual o maior médium de materialização? Falei médium de materialização do início do século XX. Vejam bem, início do século XX. Chico Xavier nasceu em 1910. E Peixotinho é contemporâneo ao Chico. Então, não poderia ter sido nenhum dos dois, porque ambos nasceram a partir de 1910. De todos esses que estão aí, a única pessoa que estava com idade suficiente para poder realizar qualquer tipo de trabalho mediúnico é Ana Prado. E, curiosamente, a divulgação da sua mediunidade ainda é uma coisa muito acanhada, muito acanhada. Eu resolvi fazer o PowerPoint e, na medida que eu projetar o PowerPoint, o Ricardo for colocando, eu vou explicando. Não vamos nos alongar muito, mas eu faço isso até em homenagem ao trabalho que essa mulher realizou. E eu vou explicar a vocês um pouquinho da história da Ana Prado. Tá? Então, vamos lá, Ricardo. O primeiro slide mostra que no século XIX, a primeira manifestação de materialização que se conhece de maneira comprovada cientificamente foi de William Crookes, em 1874.
Isso após a morte de Kardec. E não foi no Brasil, foi na Europa. Então, William Crookes, utilizando a mediunidade de Eusápia Palladino, uma médium italiana, uma mulher bem simples, ele conseguia a materialização de Kate King. E isso tudo pode ser visto num livro. Kate King era um espírito que se materializava. Inclusive, vejam, William Crookes de braço dado com Kate King. Era um negócio assim que ia além da nossa imaginação. Só para vocês terem uma ideia. Mas essa materialização não aconteceu no Brasil. Mas vai ser a primeira, como eu disse, conhecida e reconhecida oficialmente. Pode passar, Ricardo, o slide. A sugestão de leitura para os amigos é o livro Fatos Espiritais. Livro esse que William Crookes organizou, tá? E que nós encontramos ainda hoje nas livrarias, principalmente estante virtual, vocês poderão encontrar com muita facilidade esse material. E se desejarem, podem comprar em formato de e-book também, onde vão ter chances de ler. O livro, ele é uma homenagem a William Crookes, porque começa a tratar de todos os fatos espíritas e tem como ponto de partida William Crookes. Tá bom? Pode passar o próximo slide, nós não vamos nos apegar muito. Então, aí está Ana Rebelo Prado. Ana Prado nasceu em Parintins, no ano de 1884, e realizava fenômenos fantásticos. A mediunidade dela foi cientificamente comprovada e Ana Prado foi conhecida não apenas em todo o Brasil, mas no exterior. Quando? Na virada do século XIX para o século XX. Ana Prado, ela tinha uma mediunidade que ela entrava num transe, nós temos aqui fotos que aparecem ela e a família, e algumas fotos dos fenômenos que aconteciam de transe. Ela entrava em transe, aqui nós temos o exemplo de uma cadeira, ela baixava a cabeça, entrava em transe e, através do ectoplasma, formava-se figuras atrás dela. Essa foi uma das fotos que foram tiradas, porque o flash da máquina fotográfica queima o ectoplasma. Então, não é possível você sair tirando fotografia de espíritos materializados com tamanha nitidez. E naquela época não se tinha técnica nenhuma. Nós estamos falando do início do século XX, início do século XX, 1900, porque ela veio a desencarnar em 1923. Então, vocês vejam, todos esses acontecimentos se deu antes de Chico Xavier ter contato com a doutrina espírita, e Peixotinho também. Porque Chico Xavier, que era mais novo que Peixotinho, um pouco, Chico Xavier tinha 13 anos quando Ana Prado realizava essas materializações. E Peixotinho tinha um pouco mais, talvez tivesse uns 15 ou 16. A gente vai ver no próximo slide, porque eu coloquei para vocês terem uma ideia. Essas são as materializações de Ana Prado. Materializações à luz do dia, lógico que não fora da casa, mas ela entrava em transe e o ectoplasma se configurava e formava essas figuras. E se vocês quiserem se interessar um pouco mais, existe um livro que foi escrito nessa época, em 1912, e editado pela FEB, chamado O Trabalho dos Mortos. Ricardo, pode passar o slide. Aí, ó, O Trabalho dos Mortos foi editado pela FEB em 1912, onde contém uma grande quantidade de fotos, inclusive essas que eu postei aí para vocês. E agora, em 2012 ou 2013,
foi feito um livro, eu já adquiri esse livro, Ana Prado, a Mulher que Falava com os Mortos. Muito interessante, aonde relata as grandes dificuldades que ela teve numa época que ela sofria perseguição da igreja, perseguição de pessoas que não acreditavam, provavelmente obsessores encarnados que influenciavam membros da sociedade para que não ocorresse a divulgação do trabalho que ela fazia nas casas espíritas, de materialização. Ela não era daqui do Rio de Janeiro, mas ela teve contato com Frederico Figner. Frederico Figner, que Chico Xavier psicografou a obra Voltei, do irmão Jacó, né? Ele teve contato com Ana Prado, e Ana Prado, através da sua mediunidade, materializou uma filha de Frederico Figner, que havia desencarnado. Então, existe essa passagem, que isso bem no início do século, e nós quase não temos informação a respeito dessa mediunidade. Mas esse livro, O Trabalho dos Mortos, você encontra, lógico que não vai encontrá-lo novo, porque esse livro é edição esgotada, mas você encontra na estante virtual, ou se desejarem, podem baixar em arquivo PDF, tá? Arquivo PDF, a FEB disponibiliza, é download free, porque o livro tem mais de um século que foi lançado, e a gente encontra outras edições. Eu encomendei uma edição, que é essa capa que está aí, até para ter em casa e poder escanear melhor as imagens. Porque tem muita imagem aí. Na época, todos os trabalhos eram na casa dela, ela não era uma pessoa de sair, e quando tentavam tirá-la de casa para que as materializações acontecessem em outro ambiente, ela não se sentia confortável. A igreja perseguia muito ela. Para vocês terem uma ideia, eles faziam até vocês vão ver fotos, se interessarem de pesquisar, aonde botavam ela dentro de uma gaiola, para que aquelas materializações que aconteciam fora da gaiola pudessem ser comprovadas cientificamente. Ela sofreu muito. Já Chico Xavier e Peixotinho, eles vão levar com muito mais facilidade, porque quando eles começam a realizar seus trabalhos de materialização na década de 50, vejam bem, década de 50, e ela realizava as materializações no início do século, porque como ela morreu muito cedo, ela morreu com mais ou menos, acho que 39 anos, 38 ou 39 anos, de cabeça, se eu não sei, tá? Ela realizou esses fenômenos, ela já era casada, isso início do século, 1900, pelas informações que a gente tem em jornal, tudo roda em torno de 1910, 1912. Tá? Ricardo, pode passar aí o slide. Então, nós vamos agora ver Peixotinho. Vejam, Peixotinho é do ano de 1905. Então, quando Peixotinho, Ana Prado desencarnou, em 1923, Peixotinho tinha 17 anos. E Chico tinha 13. Então, a diferença de tempo, olha aqui uma foto dos dois, em 1953. Então, não poderia ter sido nem Peixotinho nem Chico no início do século, porque Peixotinho nasceu em 1905 e Chico nasceu em 1910. E Ana Prado já era uma moça feita no início do século, nessa época que Peixotinho nasceu, Ana Prado já tinha 25 anos, mais ou menos, foi quando ela realizava as materializações. Uma sugestão de leitura de Peixotinho são as materializações luminosas, que vocês podem também adquirir esse livro em arquivo PDF ou comprá-lo na estante virtual.
Então, para vocês terem uma ideia, por que a gente, com o Peixotinho e com o Chico, a gente vê materializações com fotos mais perfeitas, como eu vou passar agora para vocês. Tá? Pode passar, Ricardo. Essa aí tem que clicar. Bom, aí Peixotinho deitado e uma materialização no fundo. Tá? Ao lado nós vamos ter uma carta. Clica de novo, Ricardo. Essa carta foi escrita à mão, lá em Pedro Leopoldo, Uberaba, se eu não me engano, faz parte das materializações de Uberaba. Foi quando Chico e Peixotinho em Uberaba realizaram grandes materializações. Mas nessa época, na década de 50, já existia material fotográfico para fotografar as fotos com qualidade. Se nós voltarmos nas fotos de Ana Prado, vocês vão ver que as fotos tinham que ser tiradas utilizando-se a luz natural do ambiente. Você não tinha uma qualidade fotográfica tão boa, o que levaram a muitos, inclusive membros da igreja, a condenarem a Ana Prado de mistificação. Já com Chico, é diferente. As máquinas fotográficas já estavam mais aperfeiçoadas, os flashes já estavam mais aperfeiçoados, porque a distância de tempo entre as fotos que se tirava de Ana Prado e as fotos que se tiravam com Chico Xavier era de 50 anos. Vamos passar aí para vocês verem. Olha só a diferença. Então, olha o espírito materializado ao lado de Chico Xavier, isso em Uberaba. Olha a facilidade com que a gente vê, por exemplo, na foto à sua direita, o ectoplasma saindo do nariz do médium, parece uma gaze que sai e vai configurando o espírito que está ao lado do Chico, coberto por um véu. Tá vendo? Por isso que todo mundo instintivamente diz que é Peixotinho ou Chico Xavier. Porque já na época de Peixotinho, com as suas materializações luminosas, tá? E Chico, nós temos um material instrumental fotográfico que permitiu muitas fotografias e fotos com melhor qualidade. Na revista Fatos e Fotos e o Cruzeiro, era muito comum aparecer, os mais velhos devem se lembrar, que essas materializações de Uberaba foram retratadas, se eu não me engano, por aquele repórter Davi Nasser, foram retratadas na revista Cruzeiro, porque chamava muito atenção, década de 50 e início dos anos 60. Mas a Ana Prado não. Ana Prado teve pesquisadores, pessoas que se interessaram. Esses 2 livros que eu sugeri a vocês da Ana Prado são livros de fácil aquisição, e vocês vão ver que quando ela desencarnou, o Chico tinha 13 anos e o Peixotinho tinha 17. Então, eles nem sequer estavam envolvidos com a doutrina espírita, muito menos com materialização. As materializações que nós conhecemos são da metade do século passado, que são as materializações realizadas por Peixotinho. Mas as materializações, inclusive tem um outro slide, Ricardo, de sugestão de leitura, caso as pessoas desejem. Mais um, só para mostrar e a gente finalizar. Tem um slide a mais aí. Isso aí é para vocês, caso tenham interesse, nós temos aí nesse slide a explicação como é que se deu a fotografia, com máquinas modernas, uma máquina Rolleiflex, utilizando flash, filme Kodacolor, pensa bem, Kodacolor ASA 100. Isso foi feito para fotografar as fotos das materializações de Uberaba. E temos mais um slide, que é a sugestão de leitura para os amigos que desejarem. As materializações de Uberaba e Peixotinho, materializações do amor. São as sugestões de pesquisa que eu fiz. Então, eu não, como é que se diz? Não lancei uma pergunta sem ter pesquisado antes,
para que todos possam conhecer essa médium que ainda está no anonimato, está saindo do anonimato recentemente por conta das pesquisas que a FEB nos oferece, por conta do livro Ana Prado, a Mulher que Conversava com os Mortos. Esse livro vocês podem adquirir comprando ele ou comprando o e-book. E o livro O Trabalho dos Mortos, esse livro podem comprar na estante virtual, se desejarem. É um livro baratinho, deve ser uns R$10. O livro de papel, edições antigas. Ou vocês, se quiserem, também podem baixar agora na internet. É só entrar, FEB, e ir lá procurar o Trabalho dos Mortos e baixar todo ele em formato de PDF, que a FEB disponibiliza gratuitamente, tá bom? Então, a resposta certa não é Peixotinho, é Ana Prado. E o objetivo dessa pegadinha é tornar essa médium praticamente, tirá-la do anonimato, para que a gente possa conhecer que muito antes de Chico Xavier e Peixotinho, nós tínhamos no Brasil, na região de Parintins, lá na região amazônica, região norte, uma médium de efeitos físicos espetacular. Segundo relatos dos jornais da época, as materializações eram fantásticas, a ponto de os espíritos se materializarem, médicos do plano espiritual se materializarem e realizarem cirurgias espirituais nas pessoas da assistência. E as pessoas não sentirem dor, porque são cirurgias de materialização, de mudança de algum problema de saúde que as pessoas tinham. Pesquisem, e vocês vão ficar surpresos. Por que isso não é divulgado? A divulgação ela é muito acanhada, e nós estamos aqui para tornar isso uma coisa mais pública. As informações são informações de acesso popular pela FEB, tá bom? É essa a nossa singela contribuição hoje, de que todo mundo acreditava que era Peixotinho. Se eu tivesse colocado as materializações da metade do século passado em parceria com Chico Xavier, a resposta seria Peixotinho. Mas no início do século passado, não foi Peixotinho nem Chico, porque eles praticamente nem haviam nascido ainda quando ela já realizava as materializações. Certo? Um grande abraço a todos e desculpe a pegadinha, mas é uma forma da gente ensinar as pessoas um pouquinho também. Não é verdade, Ricardo? Sim, então tá aí, tá? Nós fundamentamos e a pegadinha está na palavra no início. Se não tivesse o no início, aí poderia ser do meio para o final, seria Peixotinho, mas isso. Tá aí. Pegadinha de professor. Eu não queria ser teu aluno, Éder. Eu não queria ser teu aluno. Pegadinha de professor. Então, fundamentamos. Perfeito. Vamos finalizar? Então. Desculpem a brincadeira, mas é uma brincadeira com objetivo educativo. Não é verdade, Ricardo? A gente tem essa é a brincadeira. A intenção de fazer uma coisa educativa. Tá ficando ótimo. Beijos no coração de todos. Éder, muito obrigado. E amanhã temos mais enquete, onde nós estamos estudando, aprendendo e brincando. Participem, se inscrevam no canal, acione o sininho para você ter acesso às enquetes, sem precisar que eu mande o link para vocês acessá-las. Bom final de semana, bom resto de final de semana, né? Nós estamos gravando isso aqui no finalzinho de domingo. Fui. Um forte abraço a todos. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.
Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.